Igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus, louvado seja Deus. E hoje eu quero continuar uma palavra que, no caso, no outro culto, nós vimos a parte de Cristo ser a revelação de Deus. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre Cristo ser a realidade suprema. Ou seja, todos nós existimos em Cristo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, todas as coisas dependem dele para ser alguma coisa. Em outras palavras, todas as coisas dependem dele para existirem. Amém? Vamos orar. Ore junto comigo. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque todas as coisas são trazidas à existência em ti, Senhor, incluindo nossos sonhos, nossos projetos, incluindo essa igreja, Senhor, incluindo nossas realidades, tudo aquilo, Pai, que desejamos, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que vivemos, Senhor, é trazido à existência em ti. Então nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nessa noite venha com poder sobre os nossos corações e nos revele, Senhor, a realidade de quem Tu és. Nos revele, Senhor, que nós existimos em Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. E nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Na certeza de que Tu tens o melhor para nós, Senhor. E a melhor realidade, Pai, que nós podemos viver é ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 1,16. Na outra vez que eu compartilhei a palavra, a gente leu Colossenses 1,15, que diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. E Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Incrível, não é esse texto? Essa passagem de Colossenses é uma das minhas preferidas das Escrituras. E diante de um texto desse, primeira coisa que nós podemos entender: tudo aquilo que se aproxima de Deus é regenerado. Tudo aquilo que se aproxima de Deus é trazido à sua verdadeira realidade. Da mesma forma, tudo aquilo que se afasta de Deus acaba se deformando, acaba perdendo o sentido da realidade. Amém? Então, outra coisa sobre esse texto. Cristo é a realidade suprema de todas as coisas. Nele tudo é sustentado e trazido à existência. Olha que coisa incrível. Nossos corpos nesse lugar, esse prédio, essas árvores aí de frente, o céu, tudo o que nós conseguimos enxergar, tudo o que nós conseguimos ouvir nesse lugar e tudo o que nós conseguimos discernir aqui é sustentado por Cristo. É Ele quem traz as coisas à existência, inclusive os nossos sonhos. Por isso nós devemos apresentar ao Senhor nossos sonhos, nossos projetos, nossos anseios, porque somente Ele pode trazer essas coisas à realidade. Somente Ele pode trazer as coisas à existência. Tanto que toda a história do universo não é uma história sobre nós, é uma história sobre Ele. E Ele nos chama, Ele nos revela a sermos participantes dessa história incrível. Como diz aqui, pois por meio dele Deus criou tudo. Olhe que a Bíblia não deixa nada de fora. Tudo no mundo espiritual, tudo no mundo físico, tudo em qualquer dimensão que seja possível,
Deus criou para seu Filho. Deus criou para Jesus Cristo. Imagine todas as riquezas do universo, incontáveis mundos e estrelas, todos encontrando sua realidade de existência em Deus. Então nós pensamos, se planetas, se estrelas existem para o louvor de Deus, existem para a glória de Deus, nós também devemos nos dispor a louvar ao Senhor. Como eu abri no início do culto, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olhe que coisa generosa da parte de Deus. Deus sustenta a realidade de todas as pessoas, inclusive daquelas que se rebelam contra Deus, inclusive daquelas que muitas vezes nós reprovamos os comportamentos. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que sustenta a realidade dessas pessoas, para que elas possam se arrepender, para que elas possam chegar ao conhecimento da verdade. Não é incrível isso? Nos nossos piores atos, nós podemos dizer, Deus estava sustentando nossa vida. Nos nossos piores pecados que nós já cometemos, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, estava nos permitindo existir, para que nós viéssemos a nos arrepender e encontrarmos a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Isso não é incrível? A bondade de Deus em sustentar a realidade de todos os seres? E prosseguindo, por meio de Cristo, todas as criaturas celestiais foram criadas, com seus poderes, belezas e formas que fogem da nossa imaginação. Alguns desses seres são os serafins, os querubins e todos os seres celestiais que encontram sua realidade de existência em Cristo. Por exemplo, os serafins, a descrição que a Bíblia dá deles é que eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem o tronco, com 2 cobrem os pés. E a Bíblia diz que esses seres também eles são rodeados de olhos por todos os lados. Então imagine assim, tente conceber na sua mente a imagem de um ser desse. Mas por mais que sejam... E outra coisa sobre os serafins, eles são as criaturas mais próximas do trono de Deus. Eles assistem diante do trono de Deus. E são seres que nunca pecaram, nunca nem viram o pecado. E eles cobrem o rosto diante de Deus. Tem noção disso? Da graça de Deus, da santidade de Deus. E esses seres, eles não querem ser independentes de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que os serafins, dia e noite sem parar, eles clamam: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Imagina a existência de um ser desse, que o prazer, a alegria da existência dele é louvar a Deus por toda a eternidade sem parar. Da mesma forma, os querubins, que são descritos na palavra de Deus com 4 rostos, um de homem, um de leão, um de touro, um de águia. É uma mistura de forma animal com forma humana. E esses seres também, eles glorificam em torno do trono de Deus. Eles se alegram em louvar a Deus. Eles encontram a sua alegria de existir na realidade de quem Deus é. Então todos nós, cada pessoa que está aqui, de certa forma está procurando a felicidade. Você já parou para pensar por que você procura a felicidade? Por que você quer ser uma pessoa feliz? E sabe por que isso? Deus colocou a imagem dele dentro de você. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então os nossos corações, eles só encontram descanso em Deus. Porque como diz a palavra, pois por meio dele Deus criou tudo, inclusive nossas vidas. Nós fomos criados por Deus para Cristo.
Então, da mesma forma que esses seres celestiais encontram sua realidade de existência em Cristo, que nós também venhamos encontrar a nossa realidade de existência em Cristo, porque de fato nós existimos nele. Não haveria outra forma de existir que não fosse em Cristo. Mas a grande questão nessa noite é se nós temos consciência disso. Se nós temos consciência de que existimos para Ele, de que existimos para conhecê-lo, de que existimos para um propósito. Ainda falando dos seres celestiais e do céu, o céu é um transbordar da realidade de quem Cristo é. Todos os seres celestiais glorificam em torno do trono de Deus. Porque é como se diz aqui, por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, encontra seu propósito em Cristo. E o céu é um transbordar disso, é um transbordar da realidade de quem Cristo é. Por isso nós devemos anseiar ir para o céu, estar com Deus, porque esse lugar é um transbordar da presença de Deus. E nós fomos criados para essa alegria. Nós fomos criados para sermos preenchidos dessa alegria. Por isso nós procuramos a felicidade, porque o anseio mais profundo do nosso coração é estar com Deus. Muitas vezes de uma forma até que nós não enxergamos. Muitas vezes a gente, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria viver tal situação na minha vida, mas o fim último de tudo é Deus. O fim do que você procura, seja trabalhando, estudando, casando, vivendo, tanto com família, o fim de tudo isso é Deus. E sem Deus nada disso vai ter sentido. Sem Deus trabalho não vai ter sentido, sem Deus igreja não vai ter sentido, sem Deus casar não vai ter sentido, sem Deus tudo perde o seu ser, perde a sua realidade. E na terra também todos os seres humanos existem e se movem na realidade de Deus. Nele estão pessoas, animais terrestres, aéreos, marinhos. Pense que coisa incrível é isso. Tudo existe em Deus. Gente, nada, por mais que se rebele contra Deus, mas nada consegue ser independente de Deus. Tem noção disso? Por mais que, digamos assim, os anjos que se rebelaram contra Deus, os seres humanos que se rebelam contra Deus, por mais que se rebelem contra Ele, não conseguem ser independentes dEle. Precisam dEle para existir. Precisam dEle para ser qualquer coisa. Para estar na existência. Outra coisa também, sobre a terra, no caso, e principalmente sobre as flores. Existe uma flora no qual há mais cores e formas do que qualquer desenhista já conseguiu imaginar. Todos os seres da terra encontram sua realidade de existência em Cristo. Eu não sei quantos aqui já foram ou gostam de olhar para o campo, para as flores. E você sabe por que as flores foram criadas? Você já parou para pensar nisso? Por que existem flores? Será que elas estão ali só por estar mesmo? Ou é para fazer buquê? Ou é para levar para os finados? Você já parou para pensar por que as flores existem? E elas existem para a glória de Deus. Elas existem para demonstrar a beleza de quem Deus é. Então, todas as vezes que nós olharmos para uma flor, é para o nosso coração se encher do amor de Deus. Dizer que coisa incrível, meu Deus. Tu criaste essa flor com tantas cores, tantas formas, isso é incrível. Se tem uma coisa que nós devemos cultivar no nosso coração para não perdermos, é a admiração. Nós precisamos cultivar no nosso coração a admiração pelas coisas que Deus criou. Porque quando nós admiramos as coisas que Deus criou, nós multiplicamos essas coisas. Nós promovemos o bem para essas coisas. Mas quando nós não admiramos as coisas que Deus criou, nós a destruímos. Tanto que é o que se vê hoje.
o homem destruindo os mares, o homem destruindo as florestas, os homens destruindo uns aos outros. E tudo isso mostra o quê? Uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra a beleza que Deus criou. Então, o nosso planeta, ele é um transbordar da alegria criativa de Deus. Olha que coisa linda, esse lugar que Deus criou para nós vivermos, esse planeta tão cheio de coisas bonitas, é um transbordar da alegria de Deus. Deus teve prazer em criar esse lugar, para você morar nesse lugar, para você fazer sua passagem nesse lugar. E sua passagem pela terra não deve ser em vão. Não deve ser aquela coisa, tô aqui, né? Meu Deus, não vejo a hora de sair daqui. Não. Quando nós fazemos uma viagem, e essa viagem é prazerosa, é alegre, nós admiramos as paisagens, nós tiramos fotos, nós queremos gravar vídeos, porque existe uma alegria naquele percurso. O Senhor disse que nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por provações, mas o Senhor também disse, eu vim para que vocês tenham uma vida com propósito, uma vida em abundância. Vocês precisam se admirar com o que eu criei. É como se Deus dissesse assim. Vocês precisam valorizar cada minuto da existência de vocês. Porque Ele criou tudo. Tudo que está no céu e tudo que está na terra foi Ele que criou. E quando Deus cria algo, qual é a frase clássica de Deus quando Ele cria algo? É muito bom. Lá em Gênesis, quando Deus cria as coisas, Deus diz, é muito bom tudo isso que eu criei. Isso é muito bonito. Isso é agradável. E porque as coisas, às vezes, perdem, digamos assim, a beleza que Deus criou. Porque muitas vezes nós não entendemos que Ele é a realidade suprema. Quando você olhar para uma pessoa, para um ser humano, tente enxergar Cristo naquela pessoa, porque ela tem a imagem de Deus. Por mais que ela esteja em situação, digamos assim, que muitas vezes a gente não queria de ver aquela outra pessoa naquela situação, mas ela ainda tem a imagem de Deus nela. Da mesma forma, quando você for para um lugar, para um passeio, entre família, tente enxergar Cristo naquele lugar, porque de fato Ele é a realidade dessas coisas. Essas coisas não estariam ali, não estariam diante dos nossos olhos, se não fosse a graça e a misericórdia de Cristo, de permitir aquilo existir. Tanto que a palavra fala, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se Deus não tivesse misericórdia da nossa existência, tudo aqui seria consumido pelo fogo, inclusive nossas vidas, inclusive esse planeta. Mas Deus, como Ele renova suas misericórdias a cada manhã, todos os dias nós podemos escrever uma nova história. Todos os dias nós podemos e devemos dizer, Senhor, como eu devo viver hoje? O que deve ser escrito hoje na minha história? Então, em Cristo existe tudo aquilo que conhecemos e vemos, e também tudo aquilo que é invisível e ainda vamos descobrir. Olha que coisa incrível. Em Cristo já existe o que nós estamos vendo, mas nele o invisível também já existe. Aquilo que ainda não chegou diante dos seus olhos já é uma realidade para Cristo. O que você tem sonhado? O que você tem anseiado no Senhor? Para Cristo já é uma realidade. E os nossos olhos precisam se abrir para o invisível. Porque a Bíblia fala, a fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem. Em outras palavras, o invisível. A nossa fé é uma confiança naquilo que a gente não vê. Inclusive o próprio Deus. Nós não podemos ver a Deus em forma física, mas nós cremos que Ele existe. E nós vemos o mover dele na nossa vida. Nós vemos a operação de Deus na nossa vida.
Então Cristo, ele é a realidade de tudo que está diante dos nossos olhos e tudo aquilo que ainda vai chegar. Como a palavra diz em Romanos 8,18, toda angústia e humilhação não se compara com a glória que Deus vai nos revelar no futuro. Vocês creem nisso? Tudo que nós já vivemos, inclusive as coisas maravilhosas que já vivemos, não se compara ao que Deus tem no futuro. Eu creio que o céu, o viver eternamente com Deus, é um lugar tão maravilhoso que a primeira vez que nós vamos ver Deus face a face, nós vamos esquecer de todas as nossas dores. Porque a Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxugada diante dele. Imagine só que visão incrível quando você chegar no céu. No seu primeiro olhar diante de Cristo, você vai esquecer toda a dor que passou na terra. Vai ser uma página virada. Porque a palavra diz, eis que faço novas todas as coisas. É como se sua vida fosse um livro. E tudo que você viveu aqui na terra é apenas a capa. Porque quando ele virar a capa, será a eternidade. O viver para sempre com Deus. Em Cristo, há mais riquezas e glórias do que estrelas em toda extensão do universo. Você sentiu o peso dessa frase? Numa noite estrelada, faça o seguinte exercício. Tente contar as estrelas, se você puder. Como Deus disse a Abraão, sai da tua tenda, sai de dentro da tua casa e vai contar as estrelas, se você puder. Deus diz. E Deus diz que existe mais do que você pode contar. Então, em Cristo, há mais riquezas do que estrelas no universo. E eu estou só falando do céu visível, por quê? Quem estuda a astronomia, quem estuda o universo, digamos assim, na última contagem das estrelas, dá uma média aí de octilhões. Tem noção do que é esse número? Você gosta de escrever? Escreva aí 1 e vá colocando 21 zeros. Eu acho que sua mão vai cansar antes da contagem. Isso é uma média, não é nem todas, mas é uma média das estrelas que existem no universo. E há mais riquezas em Cristo. Há mais glórias em Cristo. Então, que nós tenhamos esse desejo de conhecê-lo. Que nós tenhamos esse desejo de dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero estar junto contigo. Se tu és tão maravilhoso como a tua palavra diz, se tu és tudo que a tua palavra diz, e de fato ele é, então o nosso desejo tem que ser conhecer um ser desse. Porque o nosso coração não vai descansar em outro lugar que não seja esse Deus, que não seja a presença desse Deus. Todos os poderes espirituais também encontram sua origem em Cristo. Tudo foi criado nele. Nenhum anjo ou demônio pode dar um passo sem a permissão de Cristo. Poderes angélicos ou demoníacos estão debaixo da supremacia de Cristo. Ele tem todo o poder. Por isso que quando ele pisou na terra, bastava uma palavra dele e os demônios fugiam. E nós somos os filhos dele. A autoridade dele está sobre nós. Então que nós também tenhamos essa autoridade de expulsar o mal, de dizer eu não aceito, se retire, saia, porque você está debaixo da supremacia de Cristo. Ele é quem é o Senhor. A Bíblia diz que é diante dele que todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. É diante dele que toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então não temam os poderes espirituais. Eu não estou dizendo que a gente vai desafiar, não vá no desafio o diabo não, viu? Que ele é astuto, ele é perigoso. Mas também não tema, confie em Cristo, entregue sua vida a Cristo. Amém? Cristo também é soberano sobre as forças da natureza, o mar, tsunamis, tornados e terremotos. É como nós vemos nos evangelhos. Quem é que acalma a tempestade?
Cristo. Inclusive a tempestade dos nossos corações, inclusive as ondas dos nossos corações, os trovões dentro de nós, é Ele quem acalma. Se dentro de você, em algum momento, estiver uma tempestade, diga: Senhor, eu só conheço um que acalma a tempestade, então vem acalmar meu coração, vem acalmar o meu ser. Cristo também tem poder sobre os governos, desde a rebeldia na Torre de Babel até os governos de ditadores. Nenhuma autoridade, seja no céu ou na terra, pode exercer sua função sem a permissão de Cristo. Por isso, nós não devemos temer, digamos assim, as autoridades. Temer, que eu digo no sentido de querer se rebelar contra as autoridades. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Orar pelas autoridades. Orar pelo prefeito, orar pelos governadores, orar pelo presidente e pedir que Deus abençoe essas pessoas. Orar pelos policiais, orar pelos professores, todas as autoridades que nós conhecemos. Nós devemos o quê? Abençoá-las em nome de Cristo. Porque é como diz aqui: nenhuma autoridade, seja no céu ou na terra, pode exercer sua função sem a permissão de Deus. Qualquer pessoa só pode exercer uma autoridade, um serviço, com a permissão de Deus, com a bênção de Deus. E tudo tem sua origem em Cristo. E tudo vai encontrar seu fim ou redenção nele mesmo. O universo existe para Cristo. Amém, igreja? Ele, não esqueçam isso, Ele é a realidade suprema. Nós precisamos dele para existir. Inclusive nossos projetos, nossos sonhos, essa igreja, tudo aquilo que nós fizermos precisa dele para existir. Porque se não for a graça, se não for a misericórdia dele, nós não existiríamos. Nós nem estaríamos aqui. Mas graças ao Senhor, graças à sua bondade e à sua realidade, nós podemos existir. Em outras palavras, nós temos uma história, porque Deus pensa em nós. Se você é uma pessoa real agora diante de mim, se eu estou lhe vendo nesse momento, isso significa que Deus está pensando em você. Porque se Deus não pensasse em você, você seria apagada assim da realidade. Você não existiria. Então que nós sejamos gratos por isso, porque nós podemos existir no Senhor. E a melhor versão da nossa existência é em Cristo. Tudo aquilo que se aproxima dele é regenerado, é, digamos assim, levado ao máximo da sua beleza, ao máximo do esplendor. Da mesma forma, tudo que se afasta dele vai perdendo seu sentido, vai perdendo sua forma, vai sendo deformado. Então, para finalizar, eu queria ler mais uma vez o verso Colossenses 1,16. Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes e forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Glória, pois, a ele, amém? Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, mas nós existimos para conhecer a Deus. Porque ele é a alegria definitiva. Ele é o que os nossos corações procuram. E ele diz que todo aquele que vai até ele, de forma alguma, será lançado fora. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar, enquanto os músicos se preparam. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és a realidade de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma história para viver. E não viver de uma forma qualquer,
mas nós precisamos viver para a tua glória. Nós precisamos viver para te conhecer, porque nós não existiríamos, Senhor, se não existíssemos em ti. E todas as coisas que vemos, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, existe por causa de ti. E tudo aquilo que ainda não enxergamos, Senhor, os nossos projetos futuros, os nossos sonhos, também precisam de ti, Senhor, para serem trazidos à realidade. E muito obrigado, Deus, porque tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor já nos deu tantas graças, tantas coisas que nem te pedimos, Senhor. Coisas que nem merecemos, mas o Senhor traz à existência. Porque tu tens alegria, Senhor, em criar. Tu tiveste alegria em criar todo o universo. Tu tiveste alegria em criar esse planeta. Isso é um transbordar, Senhor, da tua alegria. Que nós possamos transbordar também, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver em plenitude. Que nós sejamos gratos a abrir os nossos olhos. Que nós sejamos gratos ao dormir. Que nós sejamos gratos na igreja, nos nossos trabalhos. Que nós venhamos colocar Cristo à frente de tudo o que fazemos. Para que tudo encontre a sua verdadeira realidade de existência em ti.